Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Teixeira e eu vou apresentar o meu seminário da disciplina de Genômica. O meu tema é relacionado à minha pesquisa de mestrado, que é sobre os ácidos graxos de cadeia curta. Então eu encontrei esse artigo, que é um artigo da Áustria, que de nome Efeitos de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta na regulação epigenética do FFAR no diabetes tipo 2 e obesidade. É um artigo de 2013. Para introduzir e contextualizar o assunto, eu preciso falar da microbiota intestinal, que é uma enorme população bacteriana presente lá no nosso intestino grosso, no cólon, e é uma população muito numerosa, na casa dos trilhões. A gente tem 10 vezes mais genes bacterianos do que genes humanos no nosso organismo. Então, essa população tão grande da microbiota, ela se intercomunica e comunica também com o resto dos órgãos periféricos. Então, a gente pode dizer que existe essa intercomunicação entre a microbiota e o resto do organismo. Então, a microbiota ela se mostra muito importante tanto na fisiologia quanto na patologia e é relacionada a diversas doenças. Essa modulação na microbiota, quais são as espécies presentes, em que quantidade elas estão, é muito importante para o desenvolvimento de doenças ou para a manutenção da saúde. Aqui na imagem ao lado, eu trouxe diversas patologias que já estão relacionadas com a microbiota, que são desde doenças neurológicas, psicológicas, até a obesidade. Essas diferenças na composição e na abundância da população da microbiota, elas podem ser encontradas em indivíduos obesos em comparação com os eutróficos. Nos indivíduos obesos, a gente tem uma abundância menor e também uma menor variedade nas espécies bacterianas, enquanto que nos ratos que são eutróficos, existe uma variedade muito maior nas espécies bacterianas, assim como uma abundância maior. Existem dois grandes filos bacterianos na nossa microbiota, que são os bacteroidetes e os firmicutes. E sabe-se que precisa existir um balanceamento entre esses dois filos. Uma dieta hipercalórica, rica em gorduras, rica em açúcares, leva ao aumento dos firmicutes. Eles ficam em número muito maior do que os bacteroidetes. E isso é chamado de uma microbiota obesa, que é uma microbiota que é especializada em retirar e guardar nutrientes na forma de tecido adiposo. A composição da microbiota vai depender tanto de fatores intrínsecos quanto extrínsecos. Os fatores intrínsecos eles já começam a modular a microbiota desde o nascimento, a partir da forma de parto, como parto normal, parto cesáreo, e também a exposição a bactérias nos primeiros anos de vida, e isso forma a chamada imunidade inata. Mas fatores externos, e principalmente a dieta, podem causar mudanças muito rápidas e mudanças que acontecem o tempo todo nessa população bacteriana. E o que faz a modulação da microbiota acontecer é a disponibilidade do substrato para a energia dessas bactérias. Então, a gente pode dizer que as bactérias elas vão se alimentar do que a gente se alimenta. E o substrato mais importante para as bactérias são as fibras. As fibras são carboidratos que não podem ser digeridos enzimaticamente no nosso sistema gastrointestinal. Então, as fibras elas chegam intactas lá no cólon, onde elas vão ser, através da fermentação, digeridas pelas bactérias. Quando existe um aporte de fibra suficiente, a gente vai ter uma maior expressão dessas bactérias fermentadoras, sobretudo as do tipo bacteroidetes, que eu falei anteriormente. Quando não se tem fibra o suficiente, acaba que as bactérias do tipo firmicutes se expressam mais. Então, já acontece esse desbalanceamento. Esse desbalanceamento tem o nome de disbiose, que é quando existem mais bactérias patogênicas do que bactérias simbiontes.
E as bactérias, elas vão fazer a degradação das fibras, enquanto que essas bactérias que não são simbiontes, que são patogênicas, elas vão começar a degradar o muco que protege as células do intestino. Então, esse intestino com disbiose, ele vai ser mais permeável e ele vai ter uma ação pró-inflamatória, certo? E isso também vai se relacionar com o desenvolvimento de doenças crônicas, e aí que se tem esse link entre a disbiose e diversas doenças crônicas, tanto metabólicas quanto inflamatórias, imunes também. Então, o consumo de fibras ele é crítico para a manutenção de espécies benéficas na microbiota intestinal. E é através dessa fermentação dos carboidratos das fibras que a gente vai gerar metabólitos na forma dos ácidos graxos de cadeia curta. E é importante citar também que a alimentação que a gente chama de dieta ocidental, que é rica em alimentos de origem animal, rica em gorduras, rica em açúcares, ela vai aumentar a expressão dos firmicutes. E dentro dos firmicutes a gente tem também espécies que são imunomodulatórias, mas uma presença muito maior desse filo bacteriano, ele vai ser pró-inflamatório. E ele também vai gerar metabólitos que não são os ácidos graxos de cadeia curta, são os ácidos graxos de cadeia ramificada, que têm ação patológica, são relacionados com a síndrome do intestino irritável e também com o câncer de cólon. Bom, então, através dessa fermentação das fibras, as bactérias da microbiota intestinal, elas vão gerar metabólitos na forma de ácidos graxos de cadeia curta. E eles são o acetato, o propionato e o butirato. Eles vão ter a ação, sobretudo local, nas células do cólon mesmo, onde eles vão servir como suprimento energético para a manutenção desse epitélio e também vão influenciar na produção do muco. Então, quando a gente não tem esse substrato necessário de fibras, a gente vai ter uma falta de manutenção do epitélio do cólon, ele vai ficar mais propenso à síndrome do intestino irritável e outras ações inflamatórias e carcinogênicas também. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles também chegam à circulação sistêmica, onde eles vão agir em diversos outros órgãos. E a presença de todos os AGCCs, sobretudo do butirato, ela é maior em indivíduos eutróficos. E também a ação dos AGCCs fora do cólon é relacionada com a modulação da fome e da saciedade, assim como a da homeostase energética e a resposta imune. Por isso que o estudo desses metabólicos está muito relacionado hoje em dia com a busca pela etiologia da obesidade. E a forma como os ácidos graxos de cadeia curta agem no organismo é através da ligação com receptores. São receptores acoplados à proteína G, chamados de FFAR2 e FFAR3. Esse estudo que eu trouxe, ele vai focar mais no FFR3 e na produção do butirato, que é justamente o maior ativador deste receptor. E a ação dos ácidos graxos de cadeia curta neste receptor está principalmente envolvida na homeostase energética e no controle da fome e da saciedade, porque ele vai causar uma maior expressão do hormônio PYY. E esses receptores, eles estão presentes também, além das células enteroendócrinas, ele está presente em gânglios do sistema nervoso simpático e ele ocasiona um aumento do débito cardíaco e do gasto energético. Ele também está expresso no tecido adiposo, onde através dessa ativação por AGCCs ele vai suprimir a sinalização insulínica adiposo específica, que inibe a adipogênese, quando esses receptores eles estão em quantidades balanceadas, como a gente vai ver nos resultados do artigo. Bom, e a relação dos AGCCs com a epigenética ainda é pouco estudada, mas
sabe-se que é uma das formas através das quais eles agem no organismo. A gente sabe que eles agem de uma maneira sistêmica, mas ainda não se tem um conhecimento completo de como. Mas o butirato ele é um doador de grupos metil, assim como o folato, por exemplo, e ele vai influenciar a metilação do DNA. Então, ele também é conhecido por ter uma atividade de inibição das estonas acetilases. Não só o butirato, mas os outros AGCCs também. E também essa ação anti-inflamatória e anti-obesidade, que se sabe que os AGCCs têm por essa correlação de que nas pessoas mais magras, as pessoas eutróficas, elas têm maior expressão de AGCCs, então parece estar ligada com a sua ação epigenética. Então, essa ação nos genes relacionados à regulação da fome e saciedade, assim como também a regulação dos fatores inflamatórios, através dessa ligação com esses receptores. Nesse estudo, os autores eles proporam então que a composição da microbiota influencia a metilação epigenética dos receptores de ácidos graxos de cadeia curta através da ação desses metabólicos. Sobre a metodologia do estudo, a população foi de 24 indivíduos com diabetes tipo 2, 14 indivíduos com obesidade e 18 no grupo controle, os quais eram eutróficos. A intervenção durou 4 meses e ambos os grupos receberam acompanhamento nutricional com recomendações dietéticas e mantiveram um questionário de frequência alimentar. O grupo dos diabéticos recebeu também um agonista do GLP-1 na forma do fármaco liraglutida. As análises que foram feitas foram a partir do sangue e a partir das fezes, e a partir do sangue foi feita a análise da metilação do DNA na região promotora do gene do receptor FFAR3. Nas fezes foi feita a análise da microbiota intestinal e principalmente na composição e expressão das bactérias do filo Firmicutes, que são conhecidos como os maiores produtores de butirato. O estudo ele focou mesmo no butirato porque é um dos AGCCs mais estudados. E também foi analisada a expressão de uma enzima, do gene de uma enzima bacteriana que está envolvida na síntese de butirato. Agora, sobre os resultados e a discussão. Nos grupos dos diabéticos e obesos, houve perda de peso depois da intervenção e o questionário de frequência alimentar ele mostrou uma maior frequência no consumo de doces entre os obesos. Mas foi a única coisa que teve diferença assim, de consumo, o que mostra que houve uma subestimação, nesse questionário de frequência alimentar, porque realmente é muito difícil fazer esse tipo de análise de frequência e de hábitos alimentares. As pessoas elas subestimam bastante o consumo dos alimentos e esse tipo de análise ele tem que ser feito de uma maneira bem mais cuidadosa. Bom, sobre a diversidade bacteriana, o grupo controle teve uma diferença significativa na diversidade, enquanto que o grupo que teve a menor diversidade bacteriana foi o grupo dos diabéticos tipo 2. Isso já era esperado, como eu disse lá no início, essa maior diversidade bacteriana ela está muito ligada com a eutrofia, enquanto que uma menor diversidade ela vai estar ligada a maior ação pró-inflamatória, que é uma coisa que acontece realmente no diabetes tipo 2. Quanto às características da microbiota, não houve diferença considerável na abundância bacteriana durante todo o período de estudo, provavelmente porque foi um período curto, consideravelmente curto, para haver mudanças assim na abundância bacteriana. No grupo dos diabéticos, houve maior expressão do filo Firmicutes e, como eu disse anteriormente, essa maior expressão de Firmicutes, esse desbalanceamento entre os dois filos, ele causa uma ação pró-inflamatória e também pró-obesogênica. Sobretudo, houve a expressão das bactérias do gênero Clostridiales e Bacilli. E dentro dos Firmicutes, a gente tem bactérias que são
protetoras que são imunomoduladoras e que protegem a inflamação. No entanto, quando essa expressão de Firmicutes é muito maior, principalmente os do tipo Clostridiales e Bacilli, a gente tem essa ação pró-inflamatória. Foi também investigada a expressão desse gênero bacteriano específico, Fecalibacterium prausnitzii, que tem uma ação importante evitando a inflamação. E a expressão desse gênero foi muito menor no grupo DM2, o que demonstra que realmente existe uma maior inflamação nesse grupo, né? E é importante falar que no final da intervenção dietética houve um aumento na expressão desse gênero bacteriano, o que mostra que por meio da intervenção dietética a população bacteriana ela muda muito rapidamente. E também, como esperado, a maior expressão desse grupo de bactérias que são protetoras da saúde do intestino foi encontrado no grupo controle eutrófico. Esse gene da enzima bacteriana que faz a síntese de butirato, ele foi analisado porque é muito difícil fazer essa análise da produção e da concentração de ácidos graxos de cadeia curta, porque justamente a maior parte deles é absorvida assim que eles são produzidos. Então, essa foi uma forma, né, foi usado como um marcador da produção dessas bactérias, produção de butirato por essas bactérias. Então, os resultados mostraram que esse gene teve aumento no grupo DM2 depois da intervenção, mas esse aumento ainda não foi o suficiente para que eles chegassem nos níveis encontrados no grupo controle eutrófico. E em outro estudo que foi trazido na discussão desse artigo, em que foi estudado grupos de idosos, aqueles que tinham o menor consumo de fibras tinham também menor expressão dessa enzima produtora de butirato. E pós uma intervenção com dieta vegetariana, esses níveis aumentaram consideravelmente. Também foi feita a análise da metilação, né, da região promotora do gene do receptor FFR3, e os resultados demonstraram maior metilação no grupo controle eutrófico durante todo o tempo do experimento. Então, foi feita a análise no início, no meio e no final do experimento, e todo o tempo o grupo controle eutrófico teve maior metilação nesse gene. Não houve mudanças significativas na metilação no grupo dos diabéticos, mas no grupo de obesos houve um aumento na metilação após a intervenção, mas ainda se mantendo abaixo dos níveis de metilação do grupo eutrófico. Esse foi o primeiro estudo que fez esse tipo de análise em humanos, né? Então, eles não tiveram com o que comparar. Mas a gente sabe que em outros estudos com ratos, através de uma dose oral do AGCC propionato, foi causada uma superexpressão dos receptores FFAR e também de leptina. Foram investigadas 5 regiões de citosina guanina e a região 4 demonstrou maior metilação antes da intervenção, e durante e após o experimento foi a região 2 que teve a menor metilação. Durante a intervenção, houve metilação em diferentes regiões promotoras, inclusive até em todas. E também foi encontrada uma correlação negativa entre o IMC e a metilação. Então, quanto maior o IMC, menor a metilação. Então, os autores concluíram que, diferente da hipótese que eles tinham, o grupo controle teve uma maior metilação do DNA. E esse resultado ele pode estar relacionado a uma possível modulação da expressão do receptor FFR3, evitando que ele seja superexpresso, porque isso causaria uma expressão também em excesso do hormônio PYY, que apesar de ser um hormônio anorexígeno, quando ele está expresso demais, ele vai aumentar a absorção de nutrientes por diminuir a motilidade intestinal. E isso vai propiciar aquela microbiota obesa que é especializada em armazenamento de energia, que já foi citada lá no início da apresentação. Então, assim, o estudo da microbiota intestinal e da interação
com o organismo através da ação dos ácidos graxos de cadeia curta. Ele é um estudo muito recente e muito promissor e que vai ajudar muito na investigação da etiologia da obesidade e representa um potencial alvo terapêutico a ser explorado. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada.